Salve família, primeira operação do dia aqui hoje, terça-feira, dia 18/6. Ontem, segunda-feira, tava morto, passando mal de ressaca. Não deu pra operar. Fiquei só de olho aqui, mas não deu pra operar, não cliquei em nada, mas hoje já deu bom, né? Operaçãozinha aqui, um GBP USD. Vou passar o racional aqui dessa queda aqui, ó, toda essa queda aqui que eu peguei. Muito simples, coisa muito simples. O ativo aqui, ó, no 15 minutos, não vou nem alongar muito, 15 minutos, ele respeitou aqui essa order block, tinha rompido fundos, né? E respeitou, capturou a liquidez desse respeito aqui, vamos dizer assim, e caiu, seguindo esse grande flow aqui de baixo, certo? Aí, em determinado momento aqui, o ativo, vamos passar por 5 minutos, o ativo fez essa pequena lateralização aqui, eu chamo de microestrutura, passando por 1 minuto, aqui ó, pequena microestrutura, coisa simples para poder seguir o flow de baixa. Ele veio, rompeu aqui a parte de cima da microestrutura, desceu aqui rompendo o fundo válido era esse aqui, ele rompeu o fundo, voltou no teste. Eu teria que entrar aqui nessa order block e teria dado aqui um gain de mais de 11 para 1, mas não, eu entrei um pouco mais abaixo mesmo, que ele tinha que fazer um café e tal. Eu entrei aqui, saí fora da tela, deixei a operação rolar, aí pagou aqui mais ou menos um pouco mais de 4 para 1. Foi um ótimo take. Tem mais alvo para baixo, porque a tendência é seguir esse flow aqui de baixo. Não vejo subida a partir daqui. Imagino que o ativo deve cair mais, mas vambora. Primeira operação do dia, segue o baile. Hoje terça-feira, dia 18. E é isso, rapaziada. Seguindo o dia, tive mais uma vendinha aqui no Chá USD, seguindo dentro do plano. Era para seguir esse flow de baixa também, mais ou menos a operação parecida com o GBP USD, né? Onde ele capturou a liquidez aqui. Ele fez essa pequena acumulação aqui para seguir o flow. A visão era boa, tinha tudo para desenvolver, só que ele estopou. E o problema é que estopou na hora de notícia. Ele não estopou por causa da notícia, ele estopou porque já ia dar stop mesmo. E o problema de ter tomado stop na hora da notícia foi que pulou meu stop mais uma vez, a exemplo de semana passada ter ocorrido isso. Então o stop era para ter sido aqui e foi um pouco mais acima, né? Um pouco mais de quase o dobro de stop, mas eu vou me atentar mais para isso. E ainda hoje aqui fiz uma outra operação no Shao, que também deu stop, ainda há pouco ela, 2h47, já era para me ter encerrado, mas eu tô aqui de teimoso. E ela deu stop também, fiquei esperando essa operação, deu aqui certinho. O fundo não é muito bom não, mas é um fundo válido. Ele rompeu, voltou, fez o teste, fiz a venda. A região era boa, capturando liquidez aqui em cima desses topos, desse topo. Esse topo é um topo legal que tinha rompido fundo, então tinha todo um contexto para cair. Somente o fundo aqui que tinha feito o topo, fundo válido, esse aqui, não era muito nítido. Agora pode ser que ele acione, na verdade ele já até acionou a venda aqui, falta só o teste para fazer uma nova venda, só que eu já tomei, foram 3 stop e eu não sei se eu vou operar mais não. Aí eu tô com a outra operação aberta, vamos ver aqui, enquanto eu estiver aqui no PC, eu vou ver se eu faço essa operação ou não. Tive uma outra operação aqui em Nasdaq, que eu não peguei, porque o teste foi muito curto. Ela segue aqui a tendência na máxima histórica, Nasdaq seguindo a máxima histórica, né? E eu percebi que ele está fazendo aqui essa, pode ser acumulação, pode ser distribuição, mas o que está rolando aqui é uma estrutura de Wyckoff, onde fez aqui o Buy Climax, o Automatic Rally, né? E o preço, ele tem muita dificuldade de chegar lá nos topos. Isso remete à força aqui no topo, né? Porém, para ele fazer a queda, ele precisaria capturar aqui, fazer uma captura aqui nos topos, né? Ao meu entender, ele precisava capturar a liquidez aqui nos topos para depois seguir na queda, uma queda aparentemente bem brusca. Olhando aqui esse ativo aqui, que é o Nasdaq, só que é o espelho dele dentro da ICMarket, que é o corretor que eu uso, eu analiso por ele. Se eu olhar aqui no próprio ativo da Nasdaq mesmo, né, já fica um pouco mais claro que, ó, tá sem liquidez. Tá vendo aqui, nessa zona toda aqui, ó, sem liquidez nenhuma. Isso remete
a acumulação. Pode ser até que o ativo exploda para cima, mas independente se ele não exploda para cima, ele veio aqui, capturou a liquidez aqui nos fundos, liquidez válida, ele veio, né? Ele fez um choquezinho aqui, onde ele rompeu esse fundo que tinha renovado, esse topo que tinha renovado o fundo, ele rompeu em movimento de 3 ondas, 1, 2, 3, ele deixou aqui minha área de 50% aqui, não precisava entrar nela, poderia entrar em qualquer lugar, mas eu esperei bater aqui, não bateu, já desenvolveu, já saiu subindo, está subindo sem vontade, mas está subindo. Ó, o alvo seria aqui em cima, pagaria um pouco mais de 4 para 1, mas nesse momento está pagando 2,5 para 1 o risco. E outra operação que eu tomei stop foi aqui no índice. O índice ele ficou muito tempo aqui lateral, né? Olhando aqui no gráfico de 5 minutos, essa região, ele começou o dia hoje com esse gap, foi lá, capturou o fundo, deu uma comprinha aqui, não muito nítida, por isso que eu não comprei. Depois ele deu outra compra por aqui, assim, olhando no gráfico de 1 minuto, mas ele foi lá e capturou essa liquidez aqui, que não era muito boa, mas era uma liquidez, e deu uma venda pequena, mas deu uma venda que eu também não peguei, só pego na hora do stop, né? Ele rompeu esse fundo nesse movimento forte e interessante de baixo, deixou um ponto de entrada aqui em qualquer lugar, mas ficaria bem baratinho aqui, ó, se entrasse aqui nessa order block aqui, stopzinho de 75 pontos, para surfar um movimento aí de mais de 7 vezes o risco. Aí o que ele fez o resto do dia? Ele ficou aqui acumulando aqui dentro dessa caixa, desse caixote aqui, né? Quando ele rompeu aqui, quando ele capturou a liquidez, eu fiquei esperando ele romper o fundo para efetuar uma venda, né? E ele fez, ele veio aqui, rompeu o fundo, vendi mais ou menos nessa região, um stopzinho de 140 pontos, 150 pontos. Ele foi lá e estopou. Ele rompeu o fundo, mas ele foi lá e estopou. Ele capturou a liquidez, era uma captura sutil, era muito arriscado, né? Mas tinha essa região aqui que ele já tinha tocado nessa região, poderia muito bem respeitar ela, mas no caso aqui ele demonstra que ele resolveu mitigar essa região aqui de order block aqui de maneira mais intensa, né, do que só esse toquezinho aqui, só esse paviozinho que ele tinha dado. Ele veio aqui para poder mitigar de verdade essa região, e agora aparentemente ele está caindo. Para me vender de novo, o fundo válido para mim poderia até ser, não, teria que ser esse aqui, porque é o fundo que renovou o topo máximo, né, se eu quisesse vender nessa região. Então ele teria que vir aqui, romper esse fundo, voltar no teste de maneira que fique barato, né? Vamos supor que ele volte aqui nessa região, ó. Se ele voltar ali naquela região, dá um stop de 170 pontos, já foge ali do meu gerenciamento. Meu gerenciamento é stop máximo de 150 pontos. Então, mais um stop, por enquanto. Se ele vier até aqui e eu ainda estiver na frente da tela, pode ser que eu entre. Ficaria um stop de 125 pontos e tal. Mas depende do interesse que ele subir. Se ele vier aqui romper esse fundo, subir sem interesse, eu posso pensar em fazer a venda. E eu tenho mais uma operação que eu estou pendurado, que é essa aqui no Bitcoin, aqui pela Bybit, né? Olhando aqui o racional, o Bitcoin ele sofreu bastante a queda de ontem para hoje, então o flow é de baixa, porém ele tinha essa liquidez aqui, toda essa liquidez aqui, ó, liquidez aqui, ele, bem dizer, capturou a liquidez, com divergência no RSI, que eu gosto muito, entendeu? Então ele dá para ver aqui que o fundo está mais baixo e aqui no gráfico o fundo não renovou. Ele capturou mais ainda, de maneira mais intensa ainda, foi onde eu entrei, e o fundo aí que não renovou mesmo, ficou até esparelhado aqui. Então o que eu fiz? Esperei aqui no gráfico de 5 minutos ele romper o topo que fez o fundo, bem simples, isso. Então ele rompeu aqui, nesse movimento de alta aqui, ele rompeu o topo que tinha criado o fundo, ele rompeu, voltou no teste, eu fiz a compra mais ou menos por aqui, né? Ele veio, praticamente estopou, só que como eu coloco o stop um pouquinho mais abaixo, então ele não pegou no meu stop. E aí chegou a desenvolver e está mastigando aqui nessa região, e possivelmente ele deve estopar, porque ele deve, para ele andar para um lado, ele vai ter que
fazer Ronaldinho Gaúcho. Se ele quiser decair, ele vai vir aqui um pouquinho aqui em cima, capturar essa liquidez e cair. Se ele quiser subir, ele vai vir aqui embaixo, capturar a liquidez, me estopar para depois subir. Possivelmente o que vai acontecer. Então, essas foram as operações de hoje. Pelo certo, eu não deveria operar mais. Acho que é isso que eu vou fazer, né? Mas tá bom, o dia tá valendo, estamos em lucro, tá tudo certo. Valeu? Então, tamo junto. Até o próximo vídeo.